Em nome de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária, hoje, em 11 de outubro de 2022. Porém, antes faremos um minuto de silêncio em homenagem póstumas ao falecimento do senhor José Rota. Vamos para a chamada. Senhor Ciro João Bertoli. Presente. Senhor Dirceu de Souza. Presente. Edivaldo Argentino Bistro. Presente. Eu acho que não. José Luiz Vivaldini. Presente. Senhor Leandro Eduardo Santárpio. Presente. Senhor Luiz Fernando Carvalho. Presente. Rogério Conceição dos Santos. Presente. Sidney Carlos Valeriano. Presente. E senhor Valdemir Paiuta. Desculpa. Senhor Valdemir Márcia. Deixa eu ligar. Erros acontecem. Desculpa, senhor presidente. Desculpa, Câmara de Vereadores. Desculpa, Analândia. Apresentação da ata da 14ª sessão ordinária. Senhor presidente, por gentileza. Pois não, vereador. Eu gostaria de pedir dispensa de leitura da ata. Bom, a pedido do vereador Luiz Fernando, pergunta ao plenário que dispensa de leitura na íntegra da ata da sessão passada, da 14ª, que permaneçam como estão. E quem gostaria que fosse lido na íntegra, que por favor se manifeste. Bom, a ata foi dispensada então da leitura por unanimidade. Submeto agora a referida ata da 14ª sessão ordinária, que foi realizada em 27 de setembro passado, em discussão e votação. Vereador Edivaldo. Senhor presidente, eu me abstenho, pois não estava presente naquela sessão. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Vereador Dr. Ciro. Aprovado. Vereador Rogério. Aprovado. Vereador Sidney. Vereador José Vivaldini. Aprovado. Vereador Sidney. Eu me abstenho, senhor presidente. Vereador Dirceu. Aprovado. E vereador Valdemir. Aprovado. Bom, a ata da 14ª sessão ordinária foi aprovada então por 6 votos favoráveis, obtendo 2 abstenções. Por favor, G, dê continuidade. Apresentação de ofício 025. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao artigo 170 da Constituição do Estado de São Paulo, encaminhamos a esta Casa de Leis os inclusos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 4º bimestre. Atenciosamente, Paulo Henrique Francischini encaminha a esta casa os relatórios. Em anexo existem as publicações. Pergunta ao plenário se aceita a vista do relatório, né, de responsabilidade fiscal do 4º bimestre, referente julho e agosto, e do 2º quadrimestre, referente maio, junho, julho e agosto de 2022. Vereador Edivaldo. Aceito. Vereador Luiz Fernando. Sim. Vereador Dr. Ciro. Sim. Vereador Sidney. Aprovado. Vista do relatório fiscal. Aceito. Aceita. Vereador Rogério. Aceito. Vereador José Vivaldini. Aceito. Vereador Dirceu. Aceito. E vereador Valdemir Márcia. Aceito. Por favor, G, continuidade ao expediente. Ofício 166.
Este ofício encaminha ao senhor presidente, aos senhores vereadores, uma resposta referente ao ofício 4 da secretaria. Em anexo tem aqui o ofício do engenheiro, secretário municipal de obras, informando a retirada da lombada requerida em requerimentos em ofício anteriores nesta casa. Tirou a lombada no vestibular. Ofício 171, ele traz respostas dos requerimentos de número 46, 47, 48 e 49. Os senhores têm aí os anexos do ofício 171. Ofício 172, ele traz resposta da indicação de número 25. Observando, todos são assinados pelo prefeito senhor Paulo Henrique Francisquini. Apresentação do projeto de lei de número 28, de 1 de outubro de 2002. Esse projeto dispõe sobre criação de dotação orçamentária e abertura de crédito adicional suplementar e especial e da outras providências. Paulo Henrique Francisquini, prefeito municipal da Estância Climática de Analândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional na ordem de R$ 4.780.766,05 para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente. Encontra-se nesse projeto de lei de número 28 as rúbricas, as dotações para onde elas são destinadas e com o valor total. Um valor total de R$ 2.806.605. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação a verificar durante o exercício corrente com recursos próprios do município. Artigo 3º. As ações criadas na presente lei, com seus objetivos e metas, ficam incluídas na Lei de Diretriz Orçamentária e no plano plurianual vigente no presente exercício. Analândia, 1 de outubro de 2022. Paulo Henrique Francisquini, prefeito municipal. Justificativa referente ao projeto. O projeto de lei de número 28 trata-se, senhor presidente, senhores vereadores, da abertura de crédito adicional suplementar para dotações orçamentárias no orçamento do presente exercício. Justificativa. Abrir crédito suplementar em várias secretarias da municipalidade e em diversas rúbricas para desempenhar as atividades normalmente, bem como disponibilizar saldos para com a administração possa alcançar seus objetivos com excelência. Esses créditos adicionais suplementares serão cobertos mediante excesso de arrecadação. Importante acrescentar que esses procedimentos também serão analisados pelo Tribunal de Contas do Estado por ocasião de sua auditoria anual, para que comprovem a lisura dos atos praticados pela administração. Atenciosamente, senhor Paulo Henrique Francisquini, prefeito municipal. Apresentação do projeto de lei de número 29, a LOA, para 2023. O projeto estima a receita e fixa a despesa do município de Analândia para o exercício de 2023. Paulo Henrique Francisquini, prefeito municipal de Analândia, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo 1.
o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus órgãos e entidades da administração direta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e os órgãos e a eles vinculados da administração direta. Parágrafo único. As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas, receitas e despesas correntes e de capital, e programáticas, que são os programas. Capítulo 2. Dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros propostos da receita orçamentária do anexo 2, receita de categoria econômica, que fazem parte integrante desta lei, na ordem de R$ 43.500.296 e se desdobram em R$ 42.303.896 do orçamento fiscal, R$ 1.196.400 no orçamento da Seguridade Social. Artigo 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento. Existe aí um quadro com as especificações, o fiscal, né? O orçamento fiscal, Seguridade Social e um total, que é de R$ 43.500.296. Da fixação das despesas. Artigo 4º. A despesa é fixada na forma dos quadros: proposta da despesa orçamentária, anexo 2, natureza das despesas de categoria econômica que fazem parte integrante desta lei, em R$ 43.296 nas seguintes conformidades: R$ 33.304.086 do orçamento fiscal e R$ 10.196.210 do orçamento de Seguridade Social. Artigo 5º. As despesas fixadas está assim desdobrada por categoria econômica. Existe aí o quadro especificando as categorias econômicas do orçamento. Das disposições gerais e finais. Artigo 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta lei. 1. Até o limite de 15%. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Rogério. Uma dúvida, por gentileza. Esse daqui é o projeto que trata sobre a LOA, né? Isso. Tem como deixar... Vai ficar à disposição da população, com certeza. Tem como pular essa leitura? É uma leitura extensa, são aproximadamente 30 folhas, com várias explicações, algumas até técnicas aqui. E é um pouco cansativo, até para o público que está nos assistindo. Mas, como essa casa sempre trata com muita transparência, fica à disposição para quem tivesse interesse. Bom, perfeito. A pedido do vereador Rogério, eu vou perguntar ao plenário se aceita que não seja lido na íntegra, né? Por se tratar de um projeto extenso e bem técnico, né? Vereador Divaldo, o senhor dispensa a leitura na íntegra? Senhor presidente, eu acho que seria interessante ler pelo menos até o artigo 11. Só falta 2 páginas para que seja lido. Ok. Vereador Luiz Fernando, até o artigo 11 também? Por mim pode estar dispensado, porque vai ficar para as comissões também. Tá. Vereador Dr. Ciro? Também dispenso, porque vai ficar nas comissões para ser analisado mais criticamente. Vereador Sidney? Eu concordo com o Edivaldo. Eu quero ouvir até o artigo 11 também. Tá. Vereador Rogério? Perfeito. Pode ser até o 11? Até o 11. Vereador José? Pode ser, sem problema. Vereador Dirceu? Pode ser. E vereador Valdemir? Tudo bem.
Então, G, por favor, leia até o artigo 11 e os quadros contábeis, que são os mais complexos, né? Aí não precisa ficar lendo. E lembrando que não só os vereadores, né, que têm em suas mesas a pauta, né, que vai ser discutida e votada hoje impressa, também foi enviado pelo WhatsApp com antecedência aos senhores vereadores para terem tempo hábil para analisar e estudar o que vai ser discutido e votado. E também no nosso site oficial da Câmara tem toda a matéria que está sendo discutida e que será votada, para o cidadão também poder analisar, acompanhar e fazer as suas considerações. Por favor, G, então até o artigo 11. Artigo 7º. No curso da execução orçamentária, fica ainda o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares. 1. Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2023, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei número 4.320/64. 2. Vinculados à operação de crédito até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta lei. 3. Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa, com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa, quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores de todos os grupos de despesas. Artigo 8º. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução no Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 9º. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primários e nominal apurados segundo esta lei, constantes do demonstrativo da compatibilidade e da programação do orçamento, com metas de resultados fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023. Parágrafo único. As leis do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas leis que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. Artigo 10. As transferências financeiras da administração direta, efetuadas para a Câmara Municipal e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023. Prefeitura, 29 de setembro de 2022. Paulo Henrique Francischini, prefeito municipal. Tem aqui a mensagem, né? E os anexos, que dão, totalizando 34 páginas da LOA para 2023. Apresentação do requerimento do projeto de lei de número 15. A apresentação do projeto de lei número 15. Ele trata de alterar a redação do caput e do inciso 3 do artigo 1º da Lei 1.729, de 4 de 10 de 2011, que torna obrigatória a execução do hino de Analândia e do hino do Brasil em todas as solenidades do município
e em todas as escolas da rede pública do ensino e da outras providências. Os vereadores adiante subscritos, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas por lei, propõem: artigo 1º, o caput e o inciso 3 do artigo 1º da Lei Municipal número 1729 de 2011 passam a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, torna-se obrigatória a execução do hino de Analândia e do hino do Brasil em todas as solenidades do município e em todas as escolas da rede pública de ensino. 3. Nas escolas, os hinos devem ser cantados por todos os alunos dos períodos matutino, vespertino e noturno, todas as quartas-feiras, antes do início das aulas e na semana correspondente ao aniversário da cidade. Estes devem ser recantados todos os dias da semana, momento em que haverá os hasteamentos das bandeiras. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário. Câmara Municipal, 10 de outubro de 2022. José Luiz Vivaldini, vereador do PSB, é um dos autores do projeto de número 15. Senhor Ciro João Bertoli, vereador do PSB, é também autor. Dirceu de Souza, vereador do MDB, autor. Leandro Eduardo Santarpio, vereador do MDB, autor. E Rogério Conceição dos Santos, vereador dos Republicanos, autor. Justificativa referente ao projeto. Ilustríssimos senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo que os estudantes conheçam os dois hinos e compreendam o seu significado, bem como valorizem as canções e suas respectivas bandeiras. Também busco desenvolver o senso de patriotismo e criar, no ambiente escolar, um universo de respeito e amor à pátria. Outro objetivo é que os estudantes compreendam a postura apropriada no momento da execução do hino. Vale lembrar que a obrigatoriedade de execução do hino nacional, pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas do Brasil, é obrigatória, prevista na Lei 12.031, de 21 de setembro de 2009, que alterou a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, determinando a obrigatoriedade de execução semanal do hino nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental no país. Por tais motivos, apresentamos este projeto de lei e, certo de podermos contar com a compreensão dos nobres vereadores, agradecemos desde já a atenção dispensada com votos de estima e apreço. Atenciosamente, os senhores vereadores citados anteriormente, que são autores do projeto. Apresentação dos requerimentos. Requerimento de número 58. O requerimento de número 58 foi tirado em 16. Foi. Requerimento de número 58. Ele dispõe sobre informações referentes à aquisição do veículo destinado a atender a demanda das atividades na Secretaria da Educação. Os autores do requerimento de número 58 são os vereadores Luiz Fernando Carvalho, do DEM, e Valdemir Márcia, vereador também do DEM. Eles requerem informações referente à aquisição de veículo destinado a atender a demanda das atividades na Secretaria Municipal de Educação. Encontra-se anexo a esse requerimento 58 o projeto de lei que foi tramitado aqui nesta Câmara de dotação com a justificativa e também a lei que foi sancionada referente ao veículo. Requerimento de número 59, desculpem. Requerimento de número 59. Ele requer que o Poder Executivo atualize e aplique a lei que está em vigor, referente à limpeza e fiscalização dos terrenos baldios no município de Analândia.
tem aí escaneado a lei, né? Que diz respeito à limpeza. Abaixo, algumas considerações dos efeitos e consequências devido ao não cumprimento da atual lei. 1. Existência de uma quantidade muito grande de terrenos que se encontram em estado de abandono, com mato alto e sem qualquer tipo de manutenção, o que infelizmente acarreta aumentos de animais peçonhentos, que são escorpiões, cobras, roedores, etc. Casos de dengue, focos de incêndios. 2. Falta de uma fiscalização eficiente e tal ponto de vistoriar, notificar e autuar os moradores que não cumprem com o dever de manter seus terrenos dentro das normas exigidas. 3. Efeito de cidade em aspecto visual de abandono. E tem aqui várias considerações, né, as considerações finais, gerais. Os autores deste requerimento de número 59 são os senhores José Luiz Vivaldini, senhor Ciro João Bertoli e o senhor Disseu de Souza. E por último, o requerimento de número 60. Ele dispõe sobre a aplicação da Lei Federal de número 12.031, de 21 de setembro de 2009, que determina a obrigatoriedade da execução semanal do hino nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental. Então, os autores, eles requerem a execução do hino em conformidade com a Lei 12.031. Os autores são José Luiz Vivaldini, senhor Ciro João Bertolo e senhor Disseu de Souza. E tem aqui uma lei 12.031, de 21 de setembro de 2009. Senhor presidente, o que tínhamos para hoje já foram apresentados. Bom, só gostaria de fazer um comunicado, né, antes de a gente fazer o intervalo, que o projeto de lei complementar que está aí na pauta dos senhores, estava previsto para ser deliberado e votado hoje. Ele foi o projeto de lei complementar número 13, que institui a tarifa do serviço público de resíduos sólidos urbanos. Ele foi retirado da pauta a pedido do prefeito, que o projeto é do executivo, né, do prefeito, e na tarde de hoje ele solicitou a retirada do projeto de lei complementar número 13, da tarifa do resíduo sólido. Também a pedido do autor, só que dessa vez aqui dos vereadores da Câmara, a pedido do vereador Dr. Ciro, o projeto de lei número 16, que institui a Semana do Meio Ambiente, também foi retirado da pauta, a pedido também do autor. Então, gostaria de passar esse recado aos senhores vereadores. Agora faremos uma pequena pausa e logo voltaremos com a ordem do dia.
Em nome de Deus, retornaremos aos trabalhos e vamos para a ordem do dia. Submeto em deliberação o projeto de lei número 28 de 2022, que dispõe sobre criação de dotação orçamentária e abertura de crédito adicional suplementar e especial e da outras providências, na ordem de R$ 2.806.605. Lembrando aos senhores vereadores, principalmente o pessoal das comissões, os presidentes de comissões, que a secretaria desta casa, junto com o jurídico, viu aqui um erro de digitação no projeto, no artigo 1, em vez dele colocar o total da dotação, que é essa que eu acabei de citar, de 2.806, eles colocaram 4.780. Então eu peço, já pedimos à prefeitura, né? Falamos já com a contadora e ela confirmou que houve mesmo um erro de digitação e ela vai fazer a alteração do projeto, vai trocar o projeto. Mas, de qualquer forma, eu peço aos senhores que o projeto vá às comissões, né, para que seja feita a correção e que os senhores tenham aí tempo hábil para poder analisar com mais calma. Bom, em deliberação, após feito as considerações, vereador Edivaldo. Deliberado. Vereador Luiz Fernando. Deliberado. Vereador Dr. Ciro. Deliberado. Vereador Sidney. Senhor presidente, só uma pergunta. Então não precisa nem pedir para ir para as comissões, já vai direto, né? Ou preciso pedir que vá para as comissões? Não, já vai direto. Já vai direto? Porque o Então, projeto tá já ótimo. tem um erro de digitação, né? Então deliberado. Vereador Rogério. Eu também delibero, senhor presidente. E, como já de costume, eu quero pedir aqui para que os que venham separados aqui, de cada secretaria, que possa até especificar um pouco melhor essa questão. Nós já falamos bastante a respeito disso em outras sessões, quando eles mandam os projetos, né? E, mais uma vez, tudo junto e misturado aqui. Pacotão da alegria. Eu também sou a favor que as dotações sejam separadas por pasta, né? Um exemplo, saúde, uma dotação, educação, outra, serviços públicos, outra, que assim facilita o trabalho da análise, né, do vereador. Aí eu peço às comissões, então, que providenciem, né, um ofício pedindo já para vir separado, para a gente pedir separado. Bom, em deliberação, vereador José Vivaldini. Deliberado. Vereador Dirceu. Deliberado. E vereador Valdemir. Deliberado. Projeto de lei número 28, que trata de dotações orçamentárias, na ordem de R$ 2.806.605, foi deliberado e encaminhado às comissões permanentes. Agora vamos deliberar o projeto de lei número 29, que dispõe sobre a LOA, que é o orçamento do ano que vem, ou seja, estima a receita e fixa a despesa para o município de Analândia no exercício de 2023. Mania de contador, né? Eu estava dando uma olhada aqui e já vi que em comparação ao ano passado, aliás, a esse ano e também ao ano passado, que foram parecidos os orçamentos, há um aumento aqui significativo. Então eu já peço às comissões, em especial a Comissão de Finanças e Orçamento, porque tem um aumento de 11 milhões em relação ao orçamento desse ano para o ano que vem, para a LOA do ano que vem. Mas lembrando que a LOA, ela obrigatoriamente tem que ser encaminhada às comissões, porque nós temos que marcar na fase aqui de votação uma audiência pública, e a sua votação terá que ser reservada uma sessão exclusiva para a votação da LOA. Bom, em deliberação, vereador Edivaldo. Deliberado. Vereador Luiz Fernando. Deliberado. Vereador Dr. Ciro. Deliberado. Vereador Sidney. Deliberado. Vereador Rogério. Deliberado. Vereador José Vivaldini. Deliberado.
Vereador Dirceu. Deliberado. E vereador Valdemir Mácia. Deliberado. Bom, projeto de lei número 29, de 2022, que trata sobre a receita e a despesa para o município da Analândia no ano que vem, 2023, foi deliberado e obrigatoriamente deverá ser encaminhado às comissões permanentes, para posteriormente ser marcada audiência pública e ser reservada uma sessão exclusiva para a sua votação. Bom, dando sequência à ordem do dia, senhores, temos agora o projeto de lei de número 15, este da Câmara Municipal, de autoria dos vereadores José Luiz Vivaldini, vereador Dr. Ciro João Bertoli, vereador Dirceu de Souza, vereador Rogério Conceição dos Santos e o vereador presidente Leandro Santarpio, que trata sobre alteração do capto e do inciso 3º do artigo 1º da Lei 1729, de 4/10/2011, que torna obrigatória a execução do hino de Analândia e do hino do Brasil em todas as solenidades do município, em todas as escolas da rede pública de ensino e da outras providências. Vou começar a deliberação, senhores, pelo vereador autor, José Luiz Vivaldini. Vereador. Essa lei, ela não deixava claro se era apenas para ser cantado o hino da cidade e em alguns momentos ela falava o hino do Brasil. Então a gente só está adequando isso, colocando o hino da cidade e o hino do Brasil. E no inciso 3º, no artigo 3º, ela também falava que era para cantar apenas no período matutino, que é o período da manhã. Então a gente acrescentou o período vespertino e noturno, porque eu acho que o ideal é que todos cantem, né? E a gente está vendo aí o quanto é importante que as nossas crianças aprendam cedo o que é ser patriota. Então, é apenas algumas alterações para que a gente consiga aí cobrar para que seja realmente cantado toda quarta-feira o hino da cidade e o hino nacional em todas as escolas municipais. Aprovado. Deliberado, né? Dando continuidade à deliberação, vereador Dirceu. Deliberado. Vereador Valdemir. Deliberado. Vereador Edivaldo. Deliberado. Vereador Luiz Fernando. Deliberado. Vereador Dr. Ciro. Deliberado. Eu também gostaria de acrescentar que eu acho que isso é uma coisa muito importante na vida de todas as crianças, né, como pediatra inclusive, que eu me lembro perfeitamente de quando ainda estudante aqui, na época que eu estudava, que era só o grupo escolar, professor José Jorge Neto, e a gente tinha que cantar o hino nacional absolutamente de forma respeitosa, né? Que isso foi desaconselhado ou descontinuado por esse pessoal da esquerda que defende o famoso ensino do Paulo Freire, né? Isso desconecta o ser humano, principalmente na fase mais importante, que é a consolidação do psiquismo do ser humano no futuro. Então, acho que essa sugestão é muito importante e eu espero que dê continuidade de forma bastante consistente e a gente tem que fiscalizar. Dando sequência em deliberação, projeto de lei número 15, vereador Sidney. Deliberado. Dando sequência, projeto de lei número 15, em deliberação, vereador Rogério. Também delibero. De antemão, agradeço ao convite do vereador José Luiz, que me fez aí para poder estar assinando junto como coautor, né? Eu já gostaria de pedir dispensa de passagem, até porque das comissões, né? Até porque é um projeto que faz uma alteração simples. E no dia 12 agora ele vai comemorar 11 anos de existência. É interessante aí essa alteração. Foi um projeto feito na época, dia 12 de setembro de 2011, tem aqui o livro, pelo vereador João Sodelli e o vereador Diego. E na justificativa, para quem não sabe, o hino foi feito por Pedro Levi, Dircéia Risse e Mário Tintori,
que é intitulado Hino à Analândia. E ele faz uma consideração que é um símbolo de civismo, amor ao município, fazendo lembrar as lutas, a história e as glórias do seu povo, e que consideremos a execução deste uma forma de expressar o civismo e fazer brotar em todos o respeito e o amor ao município. Então, realmente, é algo muito importante aí, tanto o hino da cidade quanto esse simbolismo aí do hino nacional, né? E que se possa fazer valer essa lei no município. Aprovado. Bom, foi deliberado por todos e a pedido do vereador Rogério, que pede dispensa de passagem pelas comissões, pergunto aos vereadores que gostariam que o projeto fosse dispensado. Acho que eu vou fazer a votação nominal, acho que fica mais organizado. Vereador Divaldo, dispensado? Dispensado. Vereador Luiz Fernando? Dispensado. Vereador Dr. Ciro? Dispensado. Vereador Sidney? Dispensado. Vereador Rogério? Dispensado. Vereador José Vivaldini? Dispensado. Vereador Dirceu? Dispensado. E vereador Valdemir? Dispensado. Bom, projeto de lei de número 15 foi dispensado de passagem pelas comissões, então submeto o referido projeto em discussão e votação. Vereador Divaldo? Aprovado. Vereador Luiz Fernando? Aprovado. Vereador Dr. Ciro? Aprovado. Vereador Sidney? Aprovado. Vereador Rogério? Aprovado. Vereador José Vivaldini? Aprovado. Vereador Dirceu? Aprovado. E vereador Valdemir? Aprovado. Bom, projeto de lei número 15, que dispõe sobre a execução do hino de Analândia e do hino do Brasil em todas as solenidades do município e em todas as escolas da rede pública de ensino do município e da outras providências, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, torna-se autógrafo de número 43 de 2022. Parabéns aí aos vereadores, em especial o vereador José Luiz e o vereador Dr. Ciro, pela iniciativa. Realmente a gente percebe nos jovens, né? A gente que tem filhos jovens sabe muito bem disso, a falta, né, de patriotismo, né? Antigamente era fácil ver o cidadão patriota, né? Hoje em dia você não percebe mais isso nos jovens, nas crianças. Então, com essa instituição legal, vai voltar, né, esse sentimento de patriotismo, de tratar a coisa pública com carinho, com amor. Parabéns aos autores. Bom, dando sequência, vamos agora aos requerimentos. O requerimento de número 58, que dispõe sobre informações referente à aquisição do veículo destinado a atender à demanda das atividades da Secretaria Municipal de Educação, de autoria do vereador Luiz Fernando e do vereador Valdemir Mácia. Eu vou começar pelo vereador, para que ele possa explicar a respeito. Vereador Valdemir, como vota? Eu quero passar para o Nando, aquele que pediu o requerimento. Vereador Luiz Fernando, então. Dando uma olhada nos papéis das sessões anteriores, eu notei que tínhamos aprovado uma suplementação orçamentária para aquisição de um veículo para a educação, não especificamente para a secretaria, mas sim para atender as crianças, principalmente as crianças com deficiências. E passou não sei quantos meses e nada desse carro. Gostaria de saber se pelo menos teve procura ou começou a dar andamento para licitação, alguma coisa, porque nós estamos vendo ali crianças, às vezes vai uma criança e uma mãe para Pirassununga, na Pai, com um ônibus. Às vezes vão 4, precisa de um carro pequeno, tipo assim, um carro de 7 lugares, seria o ideal, que é o que estava sendo proposto, um veículo de 7 lugares. E até agora, nada, não apareceu, ninguém fala nada do que aconteceu, então nós aprovamos a dotação e nada acontece. As coisas teriam assim, não estou querendo julgar e nem criticar, mas pelo menos justifica, não deu tempo, o dinheiro não foi suficiente. Gostaríamos então de ter uma resposta do Executivo, o porquê
Então, de não aquisição, de não feito essa licitação para a aquisição desse veículo, que está sendo muito necessário na educação. Aprovado, senhor presidente. Muito bem, vereador Luiz Fernando. Faço também minhas suas palavras. Uma dotação que já foi aprovada há praticamente 6 meses e até agora o veículo ainda não foi adquirido, né? Então o requerimento vem realmente num bom momento e vem solicitar informações a respeito. Dando sequência, então, como vota, vereador Valdemir. Aprovado. Vereador José Vivaldini. Aprovado. Vereador Dirceu. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Dr. Ciro. Aprovado. Vereador Sidney. Aprovado. Vereador Rogério. Aprovado. Parabéns aos vereadores pelo requerimento. Eu só complementar, vereador. Eu me lembro que eles tinham mandado o projeto, né? Tudo junto aí foi pedido para vir separado. E aí ficou aquela pressão nos vereadores que quer urgência, precisa aprovar logo porque a gente precisa comprar, precisa atender as nossas crianças e tudo mais, que vai atender o pessoal da Casa do Bem também. E estamos aqui cobrando. E aí, sem isso, eu dou risada, mas o negócio é sério, né? A gente ri para não chorar. Olha, minutinho só, senhor presidente. Sem essa situação, nós vemos aí esse deselo, na verdade, né, da administração pelo seguinte: tem um veículo lá também que foi aprovado para uso da administração, do gabinete, que no começo era 2, depois fizeram uma modificativa, nós aprovamos, para virar 1, que não apareceu também o veículo. É por isso que eu dou risada dessas situações, sabe, que é uma palhaçada isso, é uma falta de respeito com a população. É tratar o dinheiro do público, o dinheiro das pessoas, de qualquer jeito, como se eles fossem o dono e não devesse satisfação para ninguém. Parabéns, vereadores. Bom, requerimento 58, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, que dispõe aí sobre o paradeiro, vamos dizer assim, do veículo da educação, que já foi aprovado por esta casa, a dotação já há 6 meses atrás. Dando sequência, agora vamos para o requerimento número 59, que dispõe sobre que o Executivo atualize e aplique a lei que está em vigor referente à limpeza e fiscalização de terrenos baldios no município de Analândia, de autoria dos vereadores José Vivaldini, Dr. Ciro e Edirceu. Vereador José Vivaldini. Bom, a gente é sempre confrontado pela população sobre a questão dos terrenos e das calçadas. A lei existe e não existe fiscalização. A gente já fez vários requerimentos pedindo para que seja aplicada a lei. E esse aqui é um requerimento um pouco mais completo, que pede para que sejam atualizados a questão das multas e que seja, assim, a gente está pedindo mais uma vez para que fiscalize, para que a gente tenha uma cidade com os terrenos limpos, com as calçadas limpas, e para que a população fique contente e se sinta que a cidade está sendo cuidada. Então, mais uma vez aí, um requerimento, dessa vez um pouco mais completo, mostrando todos os outros requerimentos que a gente fez no mesmo sentido. Então, a gente pede aí que seja tomada uma providência, né? Aprovado. Obrigado, vereador. Dando sequência, requerimento 59, como vota, vereador Dirceu. Aprovado. Vereador Valdemir. Aprovado. Vereador Edivaldo. Senhor presidente, realmente a sujeira, né, o mato alto que nós vemos na cidade, está localizado nesses terrenos
cheio de besouro, está nesses terrenos que os proprietários não fazem a limpeza, não fazem a manutenção. É simples, a prefeitura notifica o proprietário, como está na lei, para que ele faça a limpeza. Se não fizer, a prefeitura vai lá e faz e coloca depois a cobrança junto com o imposto, né, o IPTU. Então isso tem que ser feito sim. Parabéns aí pelo requerimento e vamos pressionar para que o executivo aplique essa lei. Aprovado. Ok, vereador, dando sequência, requerimento 59, vereador Luiz Fernando. Aprovado. Vereador Dr. Ciro. Eu também aprovo, não só porque eu faço parte do requerimento, mas eu acho que isso aí é uma questão de saúde pública, não é? Nós estamos agora no período de águas, né? O verão, há um aumento absurdo do risco de dengue, né? Que é uma doença, às vezes, muito mais letal do que mesmo o Covid, principalmente em crianças, né? E acho que a única maneira de você, assim, o poder público, dar uma demonstração clara de eficiência é multar, até o ponto em que a pessoa perceba que é mais barato fazer a limpeza do terreno do que, na verdade, não ter compromisso com a sociedade, porque isso aí, no meu modo de ver, é uma irresponsabilidade social, né? A pessoa não tem compromisso com a sociedade de modo geral. E a gente percebe nitidamente muitos terrenos que estão com matos extremamente grandes e, com certeza absoluta, é um foco de não só de dengue, como também de escorpião e etc. e tais, não é? Pondo em risco a vida da sociedade como um todo. Então, eu aprovo e vamos fiscalizar mais, né? Porque se não fiscalizar, nós não vamos conseguir nada. Dando sequência, requerimento 59, como vota o vereador Sidney? Eu aprovo. E lembrando que, não sei se foi nesse mandato, há 2 anos atrás, a creche ficou parada, né? Porque o terreno baldio tinha escorpião, muito escorpião que estava na creche, e teve que parar. Sabe, muitas mães até perderam o emprego porque não tinham onde deixar suas crianças, por responsabilidade exatamente do poder público. Então eu acho que a casa, né, a gente tem que começar a cuidar da casa primeiro, para depois trazer aqui projetos querendo onerar a população. Aprovado e parabéns mais uma vez, amigos. Vereador Rogério. Aprovado. Aprovado. Bom, requerimento 59, que dispõe sobre requerer ao Poder Executivo que atualize e aplique a lei que está em vigor, referente à limpeza e fiscalização de terrenos baldios no município de Analândia, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Vamos agora para o requerimento 60, que dispõe sobre a aplicação da Lei Federal 12.031, de setembro de 2009, que determina a obrigatoriedade de execução semanal do hino nacional no estabelecimento de ensino fundamental. De autoria dos vereadores José Luiz Vivaldini, Dr. Ciro e Dirceu. Vereador José Vivaldini. Esse requerimento é bem simples. A Lei Federal 12.031 fala que uma vez por semana tem que ser cantado o hino nacional na escola. A gente só está pedindo para que isso seja cumprido, que é um negócio tão simples, tão fácil de fazer, e a gente pede que seja cumprido, se possível, de imediato, né? Então, aprovado. Requerimento 60, vereador Dirceu. Aprovado. Valdemir. Aprovado. Edivaldo. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Vereador Dr. Ciro. Aprovado. Vereador Sidney. Aprovado. E vereador Rogério. Aprovado. Bom, requerimento 60 de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução semanal do hino nacional nos estabelecimentos de ensino, foi também aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Era o que tínhamos para a ordem do dia. Vamos agora à palavra livre, começando pelo vereador José Luiz Vivaldini. Bom, boa noite a todos presentes, a Joelma, o William,
Fernando, me fugiu o nome, mas a gente agradece, Cleide, pela presença, o pessoal que está assistindo de casa. A gente hoje, eu queria falar sobre 2 assuntos, bem rápido. A gente hoje foi lá na reciclagem da Joelma e conversou um pouco com ela, eu, o Dr. Ciro, o Dirceu. A gente fez até um vídeo aí ressaltando o benefício que eles trazem para a nossa cidade, né? Com esse trabalho, a gente vê a dificuldade desde o começo aí que a Joelma teve, um negócio que não é fácil, fizeram na raça e sem ajuda pública. Gostaria de parabenizar novamente aqui pelo trabalho, e a gente está era até para ser apresentado hoje, mas acabou que por alguns problemas a gente não conseguiu apresentar um projeto de conscientização para coleta seletiva, entendeu? Que a gente conversando aí com o Dr. Valdir Schausch, que é um dos maiores especialistas em resíduos sólidos do Brasil, ele falou que a melhor maneira de você fazer é conscientização. O lixo sair separado da casa da pessoa, um negócio tão simples que não custa nada, né? Praticamente o custo é zero. A Joelma leva o saco lá para a pessoa fazer a separação. Então, com essa conscientização nas escolas, a criança acaba trazendo isso aí para casa e cobrando, porque a criança cobra do pai. A criança vai aprender e vai cobrar do pai. Então, Joelma, parabéns. Espero que vocês continuem firmes aí e que melhore as coisas, que vocês continuem, vocês estão no caminho certo e estão ajudando muito a Analândia. Gostaria também de falar sobre outro assunto, para não deixar passar em branco esse acontecimento. Dia 9 de outubro de 2010, o vereador Evaldo José Nalim foi assassinado em Analândia, está completando 12 anos. Hoje é dia 11, então no domingo completou 12 anos desse acontecimento aí, que acabou com uma família, deixou 3 filhos, deixou a esposa, crime político que chocou a nossa cidade, aí o Brasil foi repercutido nacionalmente. Uma pena, mas graças a Deus essa página virou. Então, uma comemoração triste, mas que serviu aí para libertar a nossa cidade. Do mais, uma boa noite a todos. Deus nos abençoe. Queria só, antes de passar a palavra, dizer que realmente o trabalho da Joelma é um trabalho muito bonito, um dos melhores que eu já vi aqui em Analândia. Parabéns, Joelma, parabéns ao seu esposo, né, pelo trabalho. É um trabalho trabalho social, né, que ajuda o município. E queria propor aqui aos senhores vereadores, para uma próxima sessão, a gente propor a Joelma, aproveitar que ela está aqui hoje, se assim os demais vereadores concordarem, um título de cidadã honorária para ela, porque eu acho que ela merece. Isso é o pouco que essa Câmara poderia fazer por ela, porque o trabalho que ela faz ajuda muito o poder público, é um trabalho muito bonito, é um trabalho para o meio ambiente, para a saúde pública. Então, fica aí a sugestão, se algum vereador puder entrar, propor o título de cidadã honorária, eu acho que seria merecida, uma pessoa que realmente merece. Parabéns, viu, Joelma? Fica aqui publicamente a minha gratidão e o meu muito obrigado pelo trabalho de vocês. Dando sequência, a palavra livre agora com o vereador Dirceu. Também quero agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estão assistindo nós aí, agradecer a Joelma, o rapaz também, dar os parabéns para vocês pelo serviço e dizer uma boa noite para todo mundo. Fique tudo com Deus. Com a palavra agora o vereador Valdemir Márcia. Agradeço a todos, a presença de todos. Também parabenizo a Joelma aí com a esposa pelo trabalho que elas fazem aí na cidade. E uma boa noite a todos
que está aí presente ao nosso. E mais uma boa noite, fique todo com Deus. Com a palavra, vereador Edivaldo. Quero também só desejar uma boa semana a todos, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Congratulo a senhora Joelma, em nome dela cumprimento todos os demais que estão aqui presentes e todos que estão assistindo a sessão em casa. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Com a palavra livre, o vereador Dr. Ciro. Bom, eu também dou boa noite a todos os que estão nos ouvindo e a todos os colegas aqui da Câmara e as pessoas que aqui estão presentes. Eu tive a oportunidade hoje de conhecer pessoalmente a dona Joelma e quero deixar o meu abraço, né, e parabenizar a senhora pela iniciativa. Isso é que faz a mudança de um país, né? Começa pelas pequenas cidades, como se fosse uma família, e vai aumentando progressivamente o empreendedorismo. Não ficar dependendo de nada do Estado. Eu vi lá e observei que a senhora tem uma empresa, paga todos os seus direitos, né? Paga todos os impostos e um trabalho fundamental para nossa cidade. E disse lá e vou repetir aqui, é uma atitude muito bonita, inclusive com repercussões na saúde, né? Também no meio ambiente. Eu quero deixar bem claro isso, que é uma coisa muito importante. Agora, uma segunda fala, que não vai ser muito simpática, né? Que nós estamos frente a um caminho bifurcado. De um lado, eu não gosto da palavra mal, né? As pessoas más, não. O que na verdade ocorre é que um ex-presidiário é capaz de ser candidato a presidente da República do nosso país. Qual foi a manifestação mais significativa na sociedade? Foram nos presídios. E eu vi o vídeo, talvez foi por aquele... não, aquele radarzinho por cima lá, o drone, né? A maior festa foi exatamente no presídio de São Paulo, lá em Pinheiros, que eu conheço bem, né? Então isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque nós temos filhos e temos netos, né? E aí o que nós temos que fazer é chamar a consciência das pessoas, tá certo? De um lado nós temos exatamente quem defende a família, a sociedade, tá certo? E Deus. E mais ainda, defende o empreendedorismo. Com essas atitudes, nesses últimos 3 anos e meio, parou-se a corrupção, ou diminuiu-se a corrupção, porque parar eu acho que é meio complicado, né? Mas, por exemplo, todas as estatais, Fundo de Pensão, Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com prejuízos absurdos e jogando o nosso dinheiro dos nossos impostos, que poderia beneficiar a sociedade como um todo, indo para Cuba, para Venezuela, para Angola, só para essas ditaduras absurdas que nós temos no mundo, tá certo? Então é um ponto de inflexão que nós precisamos ter muito consciência na hora de votar. Estamos com a possibilidade de manter um tipo de política que vai beneficiar quem tem capacidade e coragem para empreendedorismo, como é o caso da senhora, né? E tantos outros aqui no Brasil. E como é que foi conseguido isso? Ele não deixou, o presidiário não deixou de ser condenado, né? Foi uma firula jurídica, sem nenhum embasamento legal, né? Por um membro do Supremo Tribunal Federal que descondenou o presidiário. Só que as ações que ele foi condenado na primeira instância, segunda instância, terceira instância, estão lá para ser, de novo, né, analisadas. Então, eu acho que é muito perigoso essa frase de um ex-ministro da Casa Civil, em que ele disse textualmente, e também foi dito por um
ministro do Supremo Tribunal Federal, que eleição não se ganha, toma-se o poder, né? Então, essa frase eu gostaria de reforçar. Eleições não se ganha, toma-se o poder. E onde que está o poder? Na Presidência da República. Então, nós precisamos ter muito cuidado e muita consciência na hora de votar. Então, eu peço encarecidamente para que nós, brasileiros, não se arrependamos depois de 25 anos o que aconteceu na Venezuela. Um país altamente rico, maior renda per capita do mundo, tá certo? Hoje eles passam dificuldade, inclusive fome. Veja o que está acontecendo lá em Pacarama, lá na Roraima, né, em Roraima. Então, isso é uma coisa que preocupa muito a gente como ser humano, e como eu tenho agora um neto, a gente se preocupa também com as gerações do futuro. Então, uma boa noite a todos e muita consciência na hora do voto. Obrigado, vereador. Dando sequência, palavra livre, vereador Sidney. Uma boa noite a todos, Vossa Excelência, vereadores, o público que nos assiste. Eu concordo e não concordo com o doutor Cirinho em algumas partes. Eu tenho o meu direito de escolher o meu candidato, sim, certo? Eu sou Bolsonaro roxo, inclusive está no meu carro, tudo, e não abro mão do meu candidato, sim. Só que se tem um outro candidato concorrendo, certo? É um direito que a Constituição deu. Nós vivemos uma democracia. Isso é o princípio de tudo. O que eu não consigo entender é como que a gente entra na rede social, hoje numa cidade igual a nossa, ou em outras redes sociais, e eu vejo algumas pessoas falando, vai para o Nordeste de novo, porque vocês vieram matar a fome aqui na minha cidade. E alguns são servidores públicos aqui da nossa cidade. Ou seja, eu sou uma pessoa evangélica, mas eu não posso falar para você que eu sou da quadrangular, que eu sou da católica, porque eu respeito todo mundo do jeito que eles são. E eu conheço aqui em Analândia muitas pessoas que têm a família inteira que é Bolsonaro e o pai é Lula. E eu respeito os dois. A gente vive numa democracia. Esse é o direito que a gente dá e recebe. O meu direito acaba quando começa de outra pessoa. Como que uma pessoa que trabalha hoje servidor, uma pessoa que trabalha na prefeitura, por exemplo, pode postar algumas coisas falando, vai nordestino lá para o norte matar a tua fome? Porque esse nordestino é meu irmão, esse baiano é meu irmão, esse paulista é meu irmão, nós somos todos iguais. Onde nós estamos agora? Você já imaginou? Se eu imaginar que o Edivaldo é Lula, certo? E eu sou Bolsonaro, pronto. E aí eu não falar, esse cara eu não dou uma carona para ele. Esse cara eu não levo comigo em lugar nenhum. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Para com isso, meu Deus do céu, é um direito democrático. Se acontecer de um ganhar ou outro perder, é a democracia, é o regime que nós vivemos. Agora, de maneira nenhuma, a gente pode ir para uma rede social e discriminar Pedro ou Paulo. Nós somos todos iguais, minha mãe e meu pai. Infelizmente, eles não estão aqui com a gente mais. Mas ele falou que nós somos irmãos. Nós não podemos ficar fazendo essa discriminação ou obrigar as pessoas a fazerem o nosso desejo. Esse é um dos meus apelos. O segundo, eu queria falar aqui da minha amiga Joelma, que há mais de 10 anos a gente se conhece, ela vem trabalhando sozinha, entrou prefeito e saiu prefeito, ela vem trabalhando sozinha, ela não está precisando de título, ela precisa de apoio, administração. Eu fui em várias outras cidades por aí, e a cooperativa dá apoio de pessoas como ela, entendeu? E até agora, eu não quero usar a imagem dela para me favorecer, eu quero ver se a prefeitura tem um pouquinho de hombridade e fala a verdade, porque você vai conversar com um, ele fala uma coisa, não, porque eu recebi aqui, aí você vai falar com outro, não é necessário, não comporta uma cooperativa. Quem está falando a verdade? Quem está falando o que está certo ou está errado? Porque eu fui conversar direto com o prefeito e ele está falando, eu não estou entendendo o que está acontecendo, vou me esclarecer. Porém, até a respeito do carro que a gente está falando lá, que está precisando para a prefeitura, está barrado nas licitações. Ou seja, sim, quer que compra tudo, mas o pessoal da licitação está meio demorado. Segundo ele, vai contratar uma empresa para que se faça isso, entendeu? E que acelere as licitações, porque na hora aqui ficou atropelando a gente. E agora fica 6 meses sem comprar esses veículos. Então eu fui diretamente com o prefeito para esclarecer, e ele disse que vai resolver esse problema sim, Joelma. E o importante é a gente ir direto com o dono, entendeu? Que sabe o que está resolvendo, porque é muita conversa e pouca ação. Então isso faz a diferença, assim, a gente conversar direto com quem manda. Queria agradecer também o asfalto novo que colocou. Eu fui reclamar daquela entrada da cidade, que é uma vergonha,
E ele explicou, ó, já está comprado o asfalto, porém, está chovendo, não dá para tampar a massa asfáltica. Então, pô, graças a Deus, já tirou aquela lombada lá, tal lombada do Paulão, certo? Que estava atrapalhando para caramba a subida. Ah, está acabando meus minutos, mas não é 5 minutos, senhor presidente? Ah, então tudo bem. Desculpa, pessoal, pode ficar à vontade. Voltando ao assunto, colocou a massa asfáltica lá, eu vi lá em cima no bairro. Eu queria só pedir um favor. Por que, em vez de fazer um estacionamento igual o meu amigo Leandro Santarpe pediu, atrás, eles encheram de terra e ainda colocaram um pouco de terra do lado da creche? É horrível parar naquela creche, com esses montes de carro indo e vindo, a gente que traz criança, entendeu? Quando está chovendo. A gente pediu um estacionamento lá. Então, dá um pouquinho de atenção, que é simples, é só abrir para os carros lá atrás. Parabéns pela obra asfáltica que está sendo feita, tampando esse buraco que está horrível. Futuramente, pelo que eu fiquei sabendo, vai colocar asfalto em tudo lá, vai fazer a avenida da entrada asfalto também. Já fez o encaminhamento do encanamento para fazer que venha água para os coqueiros, para a grama da entrada. Então, tem coisas que não está legal, mas tem coisas que dá para resolver. E outras, está naquele jogo de empurra. Um fala uma coisa, o outro fala outra. A gente está querendo ação. Não estou criticando nem nada. Eu quero que melhore. Eu dou parabéns do que está melhorando, mas está faltando um pouquinho mais de atenção em várias coisas. E é isso que a gente está pedindo. Do restante, se eu ofendi algum bolsonarista, que eu também sou, ou algum lulista, vamos lembrar que nós somos todos irmãos, gente. Um abraço a todos e boa noite. Deus abençoe. Bom, com a palavra agora o vereador Rogério. Senhor presidente, posso, claro, utilizar a tribuna? Usar a tribuna, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu prometo que eu vou ser breve, vereadores. Bom, primeiramente, parabéns ao vereador Sidney pelas sábias palavras. Somos todos irmãos. Essa é a grande realidade. Uma política, ela não pode nos dividir. E o que nós temos visto nessa política federal é uma divisão. Uma divisão que traz um distanciamento muito grande e é uma infelicidade para todos nós. Eu vou comentar a respeito disso primeiramente, já que para seguir o assunto. E eu tinha colocado aqui para que se fizesse uma nota de repúdio para 4 pessoas que fizeram postagens com comentários xenofóbicos, terríveis sobre essa situação. Sou nordestino, me orgulho de ser nordestino, tenho muita alegria mesmo, carrego comigo essa raiz, com muita felicidade. Graças a Deus, a minha família veio para Analândia. Deus nos concedeu a graça de, a pequenos passos, mesmo com preconceito de alguns, vencermos. Estamos aqui lutando para continuarmos vencendo. E isso não nos minimiza, não nos torna inferiores daqueles que vieram da Itália, daqueles que vieram da Espanha, ou daqueles que vieram de outros lugares. Afinal, como se formou o Brasil? Como que se formou a cidade de Analândia? Né? Quem são as pessoas que constituíram Analândia? Nasceram todos aqui analandenses? Não. Nós temos uma miscigenação nesse país, nesta cidade. Então isso não pode acontecer nessa cidade. Aí nós vemos um comentário dizendo: mas fulano prega a Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que fulano está pregando? Colocando ódio nas pessoas. É esse o Deus? O Deus do ódio? Não é. Não é esse Deus que é pregado. Que família é essa que está sendo pregada? Que as pessoas estão cegas, que não estão conseguindo enxergar a realidade. Que família é essa? Gerando divisão nas famílias? Ah, porque você apoia um que foi condenado, mas a nossa Constituição, eu não sou o dono da verdade, a nossa Constituição diz que pode, vai fazer o quê? Vou lutar contra? Ah, eu não aceito.
Chora na cama que é lugar quente. Fazer o quê? Paciência. Então, senhor presidente, eu gostaria que mandasse um ofício de repúdio ao senhor João Pendolini, que utilizou das redes sociais para disseminar o ódio e a divisão na população, inclusive que eu percebi durante o horário de serviço, que tem uma lei que diz lá que não pode utilizar no horário de serviço. Foi utilizado no horário de serviço. A senhora Cileia Romero, que fez uma publicação, eu acho que ela entendeu, eu não sei, teve um insight lá e apagou, por medo, ao senhor Telmácia e ao senhor Rodrigo Guinter, que se dizem patriotas, mas estão disseminando ódio. Porque o nordestino vai votar errado. Qual que é o voto certo? Qual que é o voto certo, senhores? O nosso país não é mais democrático? Nós vivemos aonde? Na imposição? O voto certo é aquilo que eu quero que faça, e se não fizer, o resto é tudo errado? Vai morrer? Como que funciona? Uma ditadura. Que democracia é essa? Isso é ditadura, não é democracia. Então, senhores, eu gostaria de mandar essa nota que fosse mandada essa nota de repúdio e que fosse alertado ao senhor servidor para prestar o melhor serviço público, ao invés de ficar lá nas redes sociais perdendo seu tempo. Parabenizar os nordestinos que no dia 8 de setembro comemoramos o nosso dia e agradecer ao bom senso do prefeito de ter retirado esse projeto onde colocava mais uma carga sobre a população. No livro de Êxodo, para quem lê a Bíblia, logo no comecinho lá, no capítulo 1, no versículo 8 em diante, fala que se levantou um faraó que não conheceu a José, e aí ele viu que o povo estava crescendo. E uma das estratégias desse faraó que se levantou foi colocar cargas sobre o povo. Foi essa a estratégia utilizada. Coloque cargas sobre o povo. Mas nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Mas graças a Deus, que nós temos um Deus que olha por Analândia. E que eu creio que esse mesmo Deus tocou na consciência do prefeito para que ele tivesse o bom senso de retirar esse projeto onde não viesse mais uma carga para o povo. Se ele quiser aumentar a receita, contrata a empresa. O vereador Sidney fez aqui um pedido, sessão passada, sessão retrasada, para que fizesse valer a lei de contratação lá do empreendedorismo. Abre a licitação aqui, ó, para os 3 quiosques. Estou concluindo, senhor presidente. Abre a licitação para os 3 quiosques aqui. Dá oportunidade para a nossa amiga Joelma, empreendedora há muitos anos na cidade. Aí a gente vai ver que a coisa vai andar e vai se ter uma boa arrecadação. Mas não é colocando no lombo do povo que nós vamos ganhar, não. No demais, eu peço a Deus que até o dia 30 nos dê aí um caminhar de paz e de serenidade. Porque independente, ganhe quem ganhar, a Constituição diz que todo poder emana do povo. Mas eu vou citar o seguinte: a minha Bíblia diz que Deus é quem governa todas as coisas. Deus abençoe a todos. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer um comentário. Pois não, vereador Dr. Ciro. Eu sou casado com uma paraibana, tá certo? E tenho um grande respeito e admiração pelos nordestinos. Quem construiu São Paulo, tá certo? São Paulo é a 4ª maior cidade nordestina do país. Então ninguém está discutindo aqui quebras de paradigmas do ponto de vista de A ou de B. O que nós estamos chamando a atenção é que a consciência das pessoas tem que prevalecer no dia 30. E outra coisa importante, que agora eu vou
falar que eu acho que o presidente da República joga nas 4 linhas da Constituição Federal. E nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que têm 11 constituições diferentes. Não seguem a Constituição Federal. É isso que nós estamos chamando a atenção. E vou reforçar mais uma vez. Foi condenado nessas instâncias por essa firula que foi dita pelo maior jurista desse país, que é o professor Ives Gandra Martins. Tá certo? Ele usou esse termo, firula jurídica. Ou seja, não tem embasamento científico nenhum. Tá certo? Para que um ex-presidiário seja candidato a presidente da República. Bom, todos já falaram, né? Só queria também registrar aqui que a pedido do vereador Rogério... Já foram, né? Foi mesmo. O senhor foi o último. A pedido do vereador Rogério, que pede aí o ofício de nota de repúdio, a gente vai analisar junto ao jurídico, porque como se trata de pessoas físicas, né, algumas delas, então a gente vai analisar sobre a questão jurídica, a legalidade, e se for legal, será enviado. Dando sequência, senhores, antes de encerrar, queria aproveitar aqui o público que ainda está presente e que nos assiste, para dizer que semana passada recebemos a patrulha agrícola, né, que é frutos do nosso trabalho, meu trabalho, trabalho do vereador Dirceu, do nosso partido, junto ao deputado estadual Itamar Borges. Chegou um trator agrícola, uma grade aradora, um subsolador e uma calcareadeira. Esperamos aí que a prefeitura, então, com esses equipamentos, esse trator novo, ela possa realmente, de fato, ajudar o pequeno produtor do município da Analândia. Dizer que estamos no mês Outubro Rosa, que trata sobre a conscientização e prevenção do câncer de mama, ao qual nossa fachada da frente da Câmara está na cor rosa, e no intuito aí da campanha. E dizer que os trabalhos dessa sessão foram produtivos. Agradeço os vereadores pelas proposituras, pelos trabalhos, e ao público que está aqui presente e ao público que nos assiste, desejar uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, por gentileza. Pois não, vereador? Acabei esquecendo de fazer um comentário, gostaria que o senhor desse uma parte para mim, só para fazer uma... Claro. Até gostaria que se pudesse fazer um ofício em meu nome, do Valdemir Márcia, perguntando também, ou pedindo, né, fazendo uma notificação para que se coloque aquela picadeira de galho lá, trituradeira de galho lá, colocar em uso, tá em cima lá da salinha lá do quartinho lá de ferramentas, e não gasta um dinheiro para ficar jogado ali parado. Teria que pôr isso daí. Agora está com um trator suficiente para poder fazer esse trabalho, né? Eu gostaria que fosse enviado, então, um ofício. Se alguém quiser assinar também, está livre. Ok. Obrigado. Então, também registrado aqui o pedido do vereador Luiz Fernando, que pede que seja enviado um ofício em nome dele e do vereador Valdemir, de todos os vereadores, que o triturador, né, de galhos, que está parado lá na garagem da prefeitura, que agora com a vinda de um novo trator, ele funciona no trator, é isso? Então, que ele possa ser utilizado. Muito bem lembrado. Bom, só para encerrar, então queria agradecer a presença de todos, o trabalho dos vereadores e declarar em nome de Deus encerrado a sessão desta noite.